aí o texto compartilhado com vocês? Sim. Sim. Compartilhou o texto, está escrito aqui, grego intensivo? Sim. Ah, beleza. Então compartilha. Sim. Né? Beleza. Então vamos lá. Esse é um texto que eu uso muito. É muito fácil de fazer uma leitura. Curso de grego intensivo, tradução e análise morfossintática da língua grega, ou na língua grega. Na língua grega. Professor Euler Lopes. Eu estou utilizando agora o texto majoritário, tá bom? É um texto também aceito academicamente. Ele reflete textos, a maioria dos textos a partir do século de número V, ou século de número V. E aqui é o texto de João. Para você fazer uma análise, assim, fazer uma leitura, você escolhe até o versículo, vamos escolher até o versículo de número, escolhi até o versículo de número 16. Tá? Terminou aqui. Texto bizantino, João capítulo 3, do 1 ao 16. Esse bis aqui, nunca esqueça, tá? Bis é de bizantino, tá bom? Isso é uma sigla que aparece na crítica textual. Beleza? Então, vocês estão diante de um texto, tá aqui o texto, vou aumentar para vocês novamente. E vocês precisam encarar uma interpretação desse texto. O texto está em grego, vocês são estudantes de grego e justamente vocês precisam que esse texto venha ser altamente interpretado para poder ser traduzido, tá bom? Logo, você deve identificar a sua primeira sentença. Eu vou separar o versículo 1 do versículo 2. Observe que a nossa perícope começa no versículo 1. E por que começa? Isso aqui, ó, já é uma conjunção, tá bom? Essa conjunção, ela já te dá a ideia que ela pode ser uma conjunção, tá, gente? Só para mostrar para vocês como funciona. Isso aqui é uma conjunção, tá? Conjunção de. A conjunção de, ela indica o quê? Ela indica transição, tá? Ela indica também, pode indicar também um novo tópico, na mensagem. Então, quando você vê essa conjunção, ela pode indicar uma transição de um assunto para um novo tópico. Também ela indica mudança de sujeito. Ela pode indicar, na verdade, eu vou colocar aqui pode. Ela pode indicar mudança de sujeito. Beleza? Então, as informações que você precisa entender é que para entender que isso começa um novo tópico, de João capítulo 2 terminou para João capítulo 3, porque o códice não tem isso aqui, tá, gente? O códice ele não tem número. Ele não tem. É direto, tá? Então, vamos pegar aqui, rapidamente aqui, para nós nos referenciarmos. Só para você ter uma ideia. Deixa eu ver aqui. Só para você ter uma ideia. 35. 53, né? Aqui é um... Deixa eu pegar aqui o texto. 53. Deixa eu pegar aqui. Perfeito. Eu vou pegar aqui só para vocês, só para elucidar algumas questões para vocês, tá? Estou aqui usando o BibleWorks e vou colocar agora anteriormente aqui Lucas. Aqui é Lucas, beleza? Texto bizantino também. Estou nos versículos 55 e 56. Texto bizantino também. E logo após ele começa João, tá? Observe que aqui está introduzindo um assunto. Lucas 23, 55 e 56. Beleza? Quando passa para um novo assunto, observe, essa conjunção tem que colocar no texto. O autor do texto tem que colocar. Por quê?
porque ele vai, como ela também indica mudança de sujeito, mas ela também pode indicar uma transição para um novo tópico. Pode indicar mudança de sujeito. Então se coloca de. Então essa é a forma gramatical de você saber que aqui tem uma perícope. Aqui já começa a perícope. A perícope. A perícope tem princípio, tem início, tem meio, tem fim, tá bom? Ok? Aqui já é o começo da perícope. Toda a análise que vocês forem fazer para fazer uma exegese, primeiro, nunca esqueça que existe uma perícope. A perícope estabelece alguns princípios. Beleza? Estabelece alguns princípios que você deve entender um texto, não aqui agora associado a esse contexto que está aqui, mas a um novo contexto que ele vai apresentar. Aqui se inicia o prólogo de João, ou pelo menos o prólogo do capítulo 3 de João, tá? Do capítulo 3. Observe também que aqui eu utilizei o livro de Lucas só para mostrarmos algumas questões. Nós não estamos em João capítulo 1, mas João capítulo 3. É só para mostrar como funciona esta mudança que está aqui. Geralmente os assuntos são assim divididos e os gramáticos e os especialistas vão dividir esse assunto, e muitas vezes dando um espaço aqui, e aqui eles colocam um título. Eles colocam um título. Beleza? Por exemplo, pode colocar novo nascimento. Isso aqui é um título. Novo nascimento. Isso pode ser referenciado. Não pertence ao original, mas é para título de informação e esclarecimento. E indica mudança de tópico. Tá, gente? Então aqui já começa essa perícope. Isso aqui é só para elucidarmos algumas questões, tá bom? Fechamos aqui. Até aparentemente momento vocês entenderam? Sim. Entender, né? Beleza. Aí depois que você estabelece uma perícope, observando que eu coloquei até o versículo de número 16, mas eu posso aumentar esse versículo aqui, tá bom? Não estou dizendo que já terminou o assunto, tá? Mas o assunto, muitas vezes a pessoa só pega isso aqui, né? João 3,16. Rutusgar egapese hosteoston cosmon, hosteton huion, autu, ton monogene edoken, rina pais hopisteuon, eis auton mea poletai, al heke, na verdade, eche, né? Eche, zoia ionion. Pega aqui assim, já dá uma interpretação sem olhar que esse versículo ele pertence a uma perícope que começa no versículo de número 1. Aí, para ter uma exegese correta, vocês devem prestar bastante atenção em todas as nuances que aqui vão se dar, tá? O texto já começa com um verbo, que é o verbo en, tá? Que vem de eimi. O verbo en, que está aqui, próximo da conjunção, já indica alguma coisa. Observe aqui, tá? Que eu vou fazer isso aqui, ó. Semana passada, acho que foi semana passada, a última aula que tivemos, nós observamos que aqui falamos alguma coisa. Eu acredito que a gente utilizou também João capítulo 3, versículo 1. A tradução que está aí em cima, aqui pode correr, eu posso traduzir assim, havia. Ou posso traduzir houve, tá? Havia, vírgula, porém, um homem, tá? Havia, porém, um homem. Ou, porém, havia um homem. Beleza? Então, a tradução que você pode ter desta sentença pode ajudar já a você
começar a entender alguns termos. E aqui vocês podem ler. Endeanthropos. Endeanthropos. Repita comigo. Endeanthropos. Endeanthropos. Isso. Endeanthropos. E endeanthropos quer dizer havia, porém, um homem. Você pode trocar essa conjunção aqui por outra, tá? Havia, porém, um homem, tá? Ekton farisaio, ou seja, ekton farisaio, você tem que fazer, eu posso traduzir dentre os fariseus. Dentre os fariseus, tá? Havia, porém, um homem dentre os fariseus. Vocês estão conseguindo entender com bastante clareza o grego aí? Vocês têm como associar essa tradução com essa que está aqui em cima, aqui, com esse texto original? Está muito difícil de vocês reconhecerem o grego traduzindo para o português? Ou está bem tranquilo? Hein, gente? Me dê uma ideia aí, para vocês aí. Professor, pra mim, que eu tô aprendendo, não tá assim, clarão não, mas a gente vai levando. Dá até pra associar uma palavra ou outra, assim. Dá pra associar, entendeu? Olha aqui, tipo uma tradução livre, mais ou menos, igual quando a gente cita em inglês, eu acho. Não traduzir no pé da letra, né? Como se fosse uma paráfrase. Se você vê antropos, se eu dizer antropos, você refere ao quê? O que significa antropos? Homem, humanidade, nome. Vocês podem ter dificuldade nisso aqui, nesse verbo. Que verbo é pessoa do singular, entendeu? Beleza? É rei, né, pessoa? Esse verbo aí não é rei. Exatamente. Endeanthropos. Aí vem ek, preposição ex, aqui uma preposição. Tá bom? Ton farisaion. Professor, então o de ali é uma conjunção que significa uma transição. Isso. Significa uma transição para o novo tópico, pode indicar uma mudança de sujeito também. Sim, ok. Beleza? Então essa conjunção você já percebe aí nesse quesito. Aí você vai ler, né? Havia, porém, um homem dentre os fariseus. Aí você... Tá aqui a tradução. Havia, porém, um homem dentre os fariseus. E no português você vai ler assim. Havia, porém, um homem dentre os fariseus. E não vai ter mais nada de... Agora no grego não. No grego é só essa preposição aqui. Ela indica que quando ela está associada ao caso genitivo, tá? Genitivo. Olha o genitivo aqui, ó. On aqui já indica um genitivo, tá, gente? Farisaio, olha a preposição, o artigo. O artigo acompanha o seu substantivo, mas nem toda vez ele acompanha, mas aqui ele já diz que esse farisaio está no plural, caso genitivo. Entendeu? Caso genitivo, tá? Plural ainda. Então, se observa essa preposição aqui, junto com o caso genitivo, você também tem que fazer uma leitura. A preposição ek, a preposição ek, neste caso que ela está, mas o genitivo, só fecha o áudio de vocês aí, tá? Para mim, por favor. Mas genitivo, aqui nessa construção, indica uma parte do todo. Uma parte do todo. Quando você tem a preposição ek mais genitivo, aqui, esse aqui, principalmente está no plural, indica uma parte do todo. Logo, esse genitivo, que é o que está aqui, tá, gente? Farisaio, indica
um tipo de genitivo que chamamos partitivo. Genitivo ativo. Por quê? O genitivo partitivo ele vai usar essas construções aqui, ó. O anthropos, essa construção aqui, toda ela, essa construção. Eu vou colocar essa construção já em outra cor, em azul, tá? E vou tirar isso aqui. O de azul é uma construção que aparece. Esse substantivo aqui é uma parte, ele expressa uma parte desse genitivo que está aqui. Ele está no plural. Então, este homem, ele é um dos fariseus. Um dos fariseus. Tá? Ele é um dos fariseus. Ele pertence ao grupo dos fariseus. Se ele pertence ao grupo dos fariseus, então ele faz parte dos fariseus, do grupo farisaico. Logo, eu tenho também a preposição para reforçar esta ideia. Indica de dentro de, é o homem de dentro do grupo dos fariseus. Então, portanto, o genitivo que nós temos aqui indica um genitivo partitivo. É a parte de um todo. Até aqui vocês entenderam? Ok, professor. Eu entendi. Isso vocês vão ter. Muitas vezes, no português, você não vão ter essa explicação. Porque a tradução é, na verdade, ela é mais para trazer o sentido das palavras, mas ela não explica totalmente o que acontece no grego. Você observaram da tradução para o grego, da forma original do grego, a diferença que existe? Deu para perceber? Ô professor, então a preposição aí é o ex, né? Isso. É assim que se... Mais genitivo, o genitivo é o farisaio, né? O fariseu. Farisaios, isso, fariseus. Então ele é genitivo, ele entra como genitivo. Tem a preposição ex, mais o genitivo, que seria o fariseu. Exatamente. Que dá um genitivo partitivo. Entendi, eu entendi. Indica que o anthropos é uma parte, ele pertence a esse grupo, ele faz parte desse grupo aqui, dos fariseus. Então, genitivo partitivo. Oi. Professor, eu entendi perfeitamente aí. Eu só queria que o senhor explicasse um pouco a respeito daquele um homem. Aquele ali do texto original ali, ele está oculto ou não? Na verdade, sim. Porque se você tem um genitivo partícipe, ele faz parte disso aqui, logo você não pode colocar isso aqui, ó, homem dentre os fariseus. Porém, havia, porém, homem dentre os fariseus. E você não pode colocar, havia, porém, o homem dentre os fariseus. Entendeu? E aí já era um artigo, né, Aí professor? você colocar o artigo 1 aqui, porque ele é uma parte, ele é que não é indefinido aqui. Pode ser indefinido? Pode. Mas aqui, claro que não está dizendo claramente quem é este homem. Mas eu coloco o artigo 1 justamente porque ele pertence a uma classe de pessoas que estão aqui, a um grupo. Então ele é um homem dentre os diversos homens que existem dentro da classe de fariseus. Ele não pode ser o homem e nem pode ser homem, mas ele é um homem dentre os fariseus. Entendeu? Perfeito, entendi. Se você tira esse artigo, ficaria até estranho ele aí. Ficaria até estranho se tirar esse artigo daí. Entendeu? Embora não apareça no grego, o substantivo anthropos, ele é indefinido. Até porque também ele é pós-verbal. Olha o verbo aqui, ó. Ele é após o verbo também. Tá? Nesse sentido. Ô professor, e a palavra em si, preposição, só essa palavra, qual é o significado pleno dela? Preposição, o senhor pode explicar? Uma posição antes do substantivo. Por isso que é preposição.
Pré quer dizer antes, né? Sim, sim. Anterior. Anterior o quê? A um substantivo. Você não pode colocar uma preposição depois do substantivo. Diz que a posição pré dela é antes do substantivo. Então ela é pré-posição. É a posição antes de um substantivo. Isso que é chamado de preposição. Beleza? E aqui é uma preposição que indica partitivo. Saindo de dentro de, mas como uma parte. Tá? O antropos pertence ao grupo dos fariseus. Então ele é uma parte do grupo dos fariseus. Ele se torna, né, ele é uma espécie de um participante que pertence a esse grupo. Tudo bem até aqui? Amém, ok. Beleza. Perfeito. Aí vocês precisam avançar na tradução. Depois que vocês traduzem, havia porém um homem dentre os fariseus. Beleza. A tradução, vocês têm que observar que quem é que vai ler essa tradução. A tradução que vocês estão fazendo, ela é uma tradução que carrega o significado básico do grego. É uma tradução que, quando as pessoas forem ler, elas vão entender o que vocês traduziram. Então, isso deve ser levado em consideração também. Tá? E olha que eu não estou nem comparando essa tradução com outras traduções. Aí nós temos aqui já um outro substantivo. Nicodemos. Onomauto. Nicodemos. Onomauto. Opa! Nicodemos, o nome dele. Ou seja, o nome dele é Nicodemos. O nome de quem? O nome desse homem que está aqui de forma indefinida. Aqui esclarece, indicando o nome dele. Ele é Nicodemos, esse homem. E pertence ao grupo dos fariseus aqui. Observe que Nicodemos está no nominativo. Tá? Ele está no nominativo. Observe que aqui eu tenho uma vírgula aqui. Uma vírgula. Por quê? A vírgula, aqui no português, para o inglês, ela já indica alguma coisa. Quando eu tenho, por exemplo, porém havia um homem dentre dos fariseus. Nicodemos é o nome dele. O que eu tenho aqui? Automaticamente, eu não tenho aqui uma explicação, tipo uma explicação? Nicodemos é o nome dele? Nome de quem? Desse homem? Sim ou não? Sim. Exatamente. Olha aqui o nominativo aqui. Ó. Eu posso trabalhar com esse nominativo, já que esse substantivo é nominativo, tá? Então, terei aqui um nominativo apositivo. Esse é chamado nominativo apositivo. Por quê? O nominativo apositivo, ele explica um termo que pode ser confundido com tá? Ele explica, ele esclarece. Se alguém escrever assim, olha, havia um homem dentro dos fariseus. Dentro dos fariseus, aí você vai começar na outra frase bem aqui assim. Aí essa frase. Rutus elten prosautoníquitos. Ele de noite, ele veio, ele veio até Jesus, é prosauton, até ele, mas daqui é Jesus, pronome substituindo nome, até ele de noite. E disse-lhe, Rabi, você não entende, cadê quem é esse homem? Aí o que ocorre? Você coloca a vírgula que está aqui, outra vírgula que está aqui, estão separados por vírgulas, indicando o nominativo positivo, que ele explica um termo que pode ser confundido. Quem é este homem? Aí o nominativo positivo explica. Nicodemos é o nome dele. Ô professor, então o nominativo
apositivo, ele está afirmando, né, que é o nome dele, Nicodemos. Exatamente. E explicando quem é, porque aqui ninguém sabe quem é esse Antropos. Que ninguém sabe quem é esse Antropos. Quem é esse homem? Ninguém sabe. Então, o autor do texto, ele já coloca aqui no nominativo, chamado nominativo positivo, explicando quem é este homem. Tá bom? Tá? Aqui também pode ser colocado como nominativo parentético, entre parênteses. Ok? Entre parênteses, eu posso também colocar aqui como um nominativo. Nominativo parentético. Parentético. Por que parentético? É como se tivesse um parênteses, bem aqui assim, ó. Ok? É como se tivesse aqui, ó, um parêntese aqui. Tá? Por quê? Porque naquela época não tinha notas de rodapé. Não existia notas de rodapé. E se não existia notas de rodapé, o que eles faziam? Eles colocavam uma nota explicativa, no caso, nominativo. Por isso que o nome daqui está nominativo. O primeiro nome aqui está nominativo e o segundo também. Beleza? Para indicar também o nominativo parentético. Então tem duas opções. Ou ele é nominativo parentético ou é nominativo positivo. Ambos dos dois já traz uma nota explicativa. Entendeu? Vamos deixar como está aqui, como um aposto que explica quem é esse aqui. E também há a possibilidade de ser o nominativo parentético. Beleza? Que já explica também, traz uma explicação adendo, uma informação a mais para diluir aqui essa dificuldade. Porque ninguém sabe quem é este homem. Até o presente momento. Agora o autor esclarece quem é ele. Ele é chamado Nicodemos. O professor Euler, o nominativo apositivo diferencia do nominativo parentético quando a vírgula e o fecha parênteses? Só muda nisso? Sim. Na verdade, as duas coisas podem ser trabalhadas, tá? Pode ser trabalhado. Por quê? Porque eu vou dizer aqui rapidamente aqui, presta atenção. Bem aqui. Se eu colocar bem assim, ende anthropos Nicodemos onomoutou, havia porém um homem, Nicodemos o nome dele. Aí sim, observe que aqui é nominativo, olha a terminação como vocês aprenderam, olha a terminação, tá? E olha essa terminação aqui, ó, também indica nominativo, correto? Sim ou não? Certo. Então, geralmente o nominativo apositivo, estritamente, ele está no mesmo caso que o substantivo que ele está se referindo. Tá aqui, ó. Ah, sim. Entendeu? Então é aposto que está aqui. Beleza? Se eu fosse escrever aqui em grego, deixa eu escrever aqui em grego para vocês aqui, deixa eu pegar o teclado grego. Eu vou colocar assim acento mesmo só para entender. Se eu colocar assim, Paulos. Opa, Paulos. Paulos, vírgula, apóstolos. Tu, isso, perfeito. O que eu escrevi aqui? Paulo, apóstolo de Jesus. Observe aqui, ó, essa terminação aqui e essa terminação aqui. E olha a vírgula, hein? Paulo, apóstolo de Jesus. Se eu falar assim, Paulo de Jesus, ficaria estranho. Quem é esse Paulo? Existem diversos Paulo no Novo Testamento, mas eu vou colocar Paulo, quero falar aqui, ó, ele é o apóstolo, ele não é qualquer Paulo. Ele é o apóstolo. Então, esse apóstolo já é nominativo apositivo, que explica quem é esse Paulo. Entendeu aqui? Nesse sentido? Foram arrebatados? Perfeito, professor. Viram aí, né? Como é que funciona o texto grego, né? Então, eu tenho 10 minutos aí, né? Isso. Então, o que ocorre? Aqui, deixa eu voltar aqui rapidamente, construindo aqui o nosso texto.
Farisaion, tá? Como ele está um pouco distante, ele pode ser considerado nominativo o nominativo parentético. O nominativo parentético, ele explica alguma coisa, entendeu? Também pode ser considerado como nominativa positiva, até porque observe que estão no mesmo caso aqui, Anthropos e Nicodemos, tá bom? Então existem essas duas possibilidades. Mas nós precisamos continuar a nossa tradução. A tradução que está aqui, agora nós temos um outro, vírgula, arkonton Iudaio. Arkonton Iudaio. Ou seja, chefe dos judeus. Ele é chefe dos judeus. Nós temos mais uma informação. Chefe dos judeus. Beleza? Nesse sentido. Então, aqui também eu tenho nominativo, que eu tenho aqui o nominativo, tá bom? Você deve muito cuidado com essa terminação aqui. Ela pode indicar um plural, mas aqui você deve conhecer o substantivo aqui, que é um substantivo de terceira declinação, e houve alguma queda, né? E um alongamento por causa da terceira declinação, que existe muitas regras para se entendê-la. Por isso que aqui quer dizer chefe, não chefes, dos chefes, beleza? Mas chefe. E aqui está no caso nominativo, porque houve um tipo de alongamento ali no texto, tá bom? Ali no texto. Ou na morfologia de arcon, tá? Arcon, nesse sentido. Então ele é chefe dos judeus. Ele é chefe dos judeus. Olha só a informação. Havia, porém, um homem dentre os fariseus. Nicodemos é o nome dele. Chefe dos judeus. Nós temos mais uma informação acerca de Nicodemos. Ele é chefe dos judeus. Observe também que aqui necessariamente está explicando. Eu tenho um outro nominativo aqui, ó. Nominativo. Pode ser apositivo? Sim, pode ser apositivo, porque explica que o que está acontecendo com Nicodemos. E quem é esse Nicodemos? Ele também é chefe dos judeus. Beleza? Havia, porém, um homem dentre os fariseus, vírgula, Nicodemos. Opa, desculpa. Ai, Jesus. Nicodemos. Vou colocar o verbo ser, que está implícito, só para as pessoas saberem que é isso aí. Tá? É o nome dele, vírgula. Eu posso colocar também chefe dos judeus. Chefe dos judeus. Perfeito. Olha a minha tradução, como ela está ocorrendo. Havia, porém, um homem dentre os fariseus. Nicodemos é o nome dele. Quem mais que ele é? Chefe dos judeus. Eu posso colocar um verbo aqui. Ele é chefe dos judeus, que não teria nenhum problema, tá? Mas eu vou deixar do jeito que está aqui, nesse sentido. Chefe dos judeus. Quem é chefe dos judeus? Nicodemos. Beleza? Mas aqui ainda tem uma questão aqui. Se aqui eu tenho o genitivo partitivo, nessa construção que eu tenho aqui, eu não tenho mais genitivo. Observe que é um nominativo junto com o genitivo. Beleza? Aqui eu terei já um genitivo de subordinação. O genitivo de subordinação indica que o substantivo que está linkado, na verdade, o substantivo no genitivo que está aqui, ele se subordina ao genitivo principal, que é esse aqui, tá? Então, se você tem duas palavras, dois substantivos, e um está no genitivo, e dentro dessa construção, arcon quer dizer chefe, líder, e governante ou algo do tipo, nesse sentido, então ele está acima dos demais.
Se ele está acima dos demais, esse genitivo está subordinado a ele. Então, ele é genitivo de subordinação, isto é, o genitivo, o substantivo, no caso genitivo, está subordinado ao substantivo principal. Então, archon é o substantivo principal, porém eu tenho agora, contudo, não um genitivo partitivo, mas um genitivo de subordinação. Isso no grego. Entenderam? Tudo isso deve ser analisado. Tá? Deixa eu pegar Então, professor ali, então ali o chefe está no substantivo. Chefe é um substantivo. Genitivo, Mas isso o aí. substantivo é princípio, né? Ali Archon o princípio, é nominativo, primeiro. tá? Archon é nominativo. Beleza? Beleza. Professor, em algumas traduções, traz como príncipe, né? Traduz esse arcon como príncipe, pode ser também, né? Isso aí é primazia, tá, gente? Isso é uma primazia. Olha só um texto que eu trouxe para vocês aqui. Vamos polemizar esse genitivo aí, partitivo ou de subordinação. Isso aqui eu trouxe um texto, claro, fora disso aqui, só para vocês. Genitivo que as testemunhas de Jeová gostam demais de usar.